Então, bom dia pessoal. Indo para a terceira aula aqui do treino de vocês. Hoje a gente vai falar sobre a análise de empresa. Vai ser a principal base para vocês montarem a tese de investimento do trainee. E é, acho que sem mais enrolação, vamos lá. Antes, se vocês tiverem qualquer dúvida durante a apresentação, fiquem à vontade para interromper. Não precisa esperar acabar o ponto, fiquem à vontade. Então, indo para o trainee de análise de empresa propriamente dito, quando você vai analisar uma empresa, tem várias formas de você fazer isso. Método diferente, mas no fim, o que você quer, que você está procurando é a valorização dela ao longo do tempo. Você pode ter uma visão mais de curto prazo, tentar pegar alguma variação de ciclo, ou algo mais de longo prazo. E esses são os dois principais métodos, que é o top-down. Você vai partir do cenário macroeconômico, ver como está a condição atual, ver como é que determinado setor se comporta nesse cenário e depois você vai pôr uma lupa mais para dentro. Você vai no setor, você procura quais são os principais players e você vai selecionar um que para você se destaca mais e você pesquisa mais sobre isso. Tipo, a estratégia bottom-up é mais o contrário. Você tem uma empresa em mente e você acha que essa empresa é boa. Aí você vai a partir dessa empresa, conhecendo melhor essa empresa, você vai ver se todas as condições que circundam essa empresa suportam ela para ela continuar desempenhando bem. Então tem essas duas formas, mas quando que eu vou usar uma e quando que eu vou usar outra? Tipo, a bottom-up é mais você estar procurando uma empresa que tem algum diferencial em relação às demais. Você vai comprar essa empresa, você vai segurar ela e com o passar do tempo ela vai se valorizando. A estratégia mais comum que diversos investidores usam, tipo Howard Marks, o Warren Buffett, que eu não sei se vocês conhecem, mas e o próprio Barsi aqui no Brasil. Então você segura essa ação, ela vai ter métricas sólidas. Com essas métricas sólidas, ela vai passando pelos cenários, tipo, de alta, de baixa, diversos ciclos, ela consegue performar bem independente desses cenários. Aí a análise top-down é mais você, como está o cenário atualmente, eu quero saber como ele está funcionando. Aí você vai na parte macro, como é que estão os juros, como é que está a inflação, qual empresas vão desempenhar bem em cenário de inflação alta, quais que vão retrair mais por conta disso. A mesma coisa para a questão de juros. Tipo, você vai olhar tanto a parte doméstica quanto a internacional. Pô, os juros no Brasil está no nível, mas os juros americanos também vai influenciar como você vai influenciar o mercado aqui. Os juros lá sobem, normalmente tem que subir aqui também. E tipo, essa questão mais macro vai ficar para uma aula mais para frente, não vou me aprofundar, mas ela vai acabando impactando a empresa. Porque a empresa pode estar consolidada, ela pode estar com premissas boas, ela pode estar evoluindo com o passar do tempo, mas se chega um choque, chega uma pandemia, isso daí vai reverter. Aí, nesse cenário, nessa visão mais top-down, você tenta partir desse cenário para tentar pegar as empresas que melhor vão desempenhar nesse cenário específico. Tipo, na Gasset, que a gente tem uma base muito mais voltada para o macro, normalmente as análises que a gente faz é mais voltada para o top-down. Mas nada te impede que você possa usar um bottom-up, possa mesclar as duas, que a grande diferença é mais no foco. Todas vão analisar a empresa, todas vão analisar o cenário externo. Você só vai dirigir o foco para um ou para outro. Aí aqui eu falo, tá, você sabe, eu apresentei tudo isso, mas como é que eu vou fazer para de fato escolher uma empresa? Você vai ter que olhar toda essa parte do cenário, que é normalmente que a gente faz, ver o setor, você vai ficar pesquisando como é que funciona esse setor, de onde vêm as principais receitas. É um setor que depende muito das condições econômicas brasileiras ou ele é mais voltado para fora, como o caso de commodity, como a Vale da vida. Você está muito atrelado à China. Tipo de perfil de investidor que vai em determinada companhia, em determinado setor, e dentro desse setor você vai fazendo um filtro. Você vai ver quais são os players que mais se destacam. Aí nessa você escolhe o player. Tipo,
Eu pus aqui o Warren Buffett, que normalmente é conhecido pela fazer análise inversa disso. Mas, tipo, a gente teve a divulgação da carteira dele do último ano, da Berkshire, que é a empresa dele, e, tipo, 40% das ações dele não durou 3 meses na empresa e, tipo, 60 não ficou 6 meses. Então, ele rodou a carteira bastante. Essa questão de rodar a carteira é por quê? Porque ele está procurando o cenário. Está tendo mudança de cenário e teve bastante mudança no cenário macro ano passado. Você achava que ia ter recessão, não teve. Aí depois parecia que não ia ter mais essa recessão, que ia ficar tudo bem. Aí depois começa a vir dados piores, tanto de inflação quanto de emprego. Então teve várias mudanças de cenário. Por isso, tipo, você tem que ter uma mente aberta. Você pode ser algo, você tem mais afinidade para um ou para outro tipo de análise, mas essa parte do cenário acaba contando muito e é algo que a Gasset acaba buscando demais. Até esse ponto, tem alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa? Eu acho que tá tranquilo, então vou indo. Tá tranquilo, pode seguir. Beleza, obrigado. Ah, Aí a parte aqui de pesquisar em si da empresa é importante ser muito. Você vai atrás do. Tentar entender como essa empresa ganha dinheiro. Como é que você faz isso? Você vai. A principal fonte é o site de RI deles, olhar as demonstrações financeiras, de preferência você vai olhar as auditadas e a partir desses dados e de notícias você vai construindo tipo, a sua visão que você tem da empresa e a do mercado em si. Tipo, a parte das demonstrações não é algo que a gente espera que vocês saibam tudo, vão pegar um balanço, vocês vão ler linha por linha. Não, é alguns pontos que você pega e vai estudando e vai comparando com outras empresas. E, tipo, toda essa parte de notícia que você pega por fora, que eu coloquei alguns sites de notícias, Invest, Valor Econômico, Brasil Journal, você vai pegando notícias dela. Uma fonte que a gente usa bastante na Gasset também é carta de gestora, que a carta de gestora ela explicita o posicionamento deles. Aí eles falam, estamos comprado em tal ação por esse motivo. Ou estamos operado, sei lá, dólar contra real, que é uma parte mais de moeda, mas eles fundamentam. Então, essa parte aí, se vocês lerem, acaba agregando bastante e ajuda a formar, entender melhor o funcionamento tanto do setor quanto de uma empresa em específico. Aí nisso, vocês vão ir lá e vão procurar o que determinada empresa tem de diferente em relação a outra ou não. Às vezes, tipo, pode ser um setor muito competitivo e, tipo, não ter grandes diferenças. Aí você vai ver que as empresas em geral vão ter margens bem próximas e, tipo, elas podem estar desempenhando bem, mas não devem ter um potencial de crescimento tão promissor. Às vezes tipo, a empresa tem algum diferencial, por exemplo, alguma tecnologia, algum benefício fiscal que difere ela das outras, e de localização também, e tudo isso vocês vão pesquisando no site da empresa, nas demonstrações, notícias, para se familiarizar mais com isso. Peraí, deixa eu só ver que alguém perguntou uma coisa. Você prefere pergunta por Mickey ou você prefere no chat? Pode ser por Mickey, se estou vendo aqui. Você perguntou das cartas de gestoras, né? A Isso. gente A gente gosta tipo, bastante da Quineia, que ela faz analogia com outros temas. Então, tipo, é uma carta mais palatável. Da Verde também, eles têm tipo, uma gestora bastante antiga e experiente no mercado. E tipo, eu acho que eles trouxeram umas visões bastante legais, principalmente de mercado internacional ano passado. Acho que o fundo Zaratustras, que é da Giant Steps, eu também gosto. Mas acho que outras referências. Davi, tem alguma que você recomenda, além dessas que eu falei? Tá, vamos lá. Essa questão das cartas vai muito por conta da forma com que a gente enxerga o mercado. Então, como a Amadeus falou, a gente olha bastante, faz uma análise bastante top-down, que poxa, a gente gosta muito de olhar cenário macroeconômico para determinar ciclo.
e invariavelmente isso afeta a maneira como a gente enxerga todos os ativos e investimentos de maneira geral. Então, como ele mesmo disse, a gente pode ter pode estar no nosso radar, a gente pode estar analisando uma empresa ou algum ativo em específico que tem características intrínsecas, ou seja, idiosincráticas, particulares, que estão no ativo em si, não no cenário. A gente pode estar olhando para isso, mas se o cenário for ruim, a gente não prefere não investir naquele momento. Esse o direcionamento, né? Você ter uma análise top-down significa isso, pelo menos para a gente. E muitos dos gestores também têm uma abordagem macro, e aí a principal gestora que a gente acompanha, assim, sem sombra de dúvidas, é a Kinea, e justamente por conta das cartas, que é um negócio muito mais palatável de ler. Geralmente carta de gestão é muito denso, tem muita coisa simples demais, coisas difíceis demais, mas assim, que às vezes não são explicadas, é um negócio que é jogado, e a Kinea, ela tem uma preocupação em ser didática, ela tem uma equipe de comunicação muito boa, então a gente olha bastante para a Kinea. A Verde, ela se destaca justamente por ser um fundo, por ter fundos, né, uma gestora de fundos muito antiga no mercado, e todos os outros gestores, todos foram influenciados pelo gestor de fundos multimercado da Verde, que é o Luiz Stuhlberger. Depois eu vou até falar com vocês dele na semana que vem, que é um gestor lendário no mercado de gestão de fundos brasileiro. Então a Verde se destaca bastante por isso, mas é uma carta para você entender como que eles estão vendo o cenário e o que eles estão alocados. É bem mais simples, assim, em questão de quantidade de conteúdo, né? A SPX também é uma outra gestora muito grande, e o gestor que é principal dos fundos multimercados, que é o Rogério Xavier, é um dos caras também que a gente acompanha de perto, porque é um dos caras lendários também em gestão no Brasil. Ele e o Stuhlberger fazem uma boa dobradinha, e também tem o André Jakurski, que é de uma outra gestora que chama JGP, que é uma gestora gigantesca também. E todos os anos o BTG faz um banco BTG, né, faz uma conferência anual, e sempre tem um painel que eles fazem com esses três gestores, né, com o Luiz Stuhlberger da Verde, o Rogério Xavier da SPX e o Jakurski da JGP. Então, assim, um negócio assim, eles são as referências de mercado mesmo, a gente costuma acompanhar. A Legacy é uma gestora mais recente, é mais nova, assim, é da década de 2010, que a gente gosta de acompanhar porque tem muitas pessoas que foram formadas nessa base de gestoras tradicionais lá na década de 90, na década de 2000, e abriram uma gestora que é a Legacy, a gente acompanha também, eles têm um time de ações muito bom, então é como se a gente estivesse terceirizando a nossa análise no sentido de a gente não tem tempo suficiente para cuidar de análises idiosincráticas de ações, então a gente olhava para o que as referências de mercado estão olhando, estão dizendo, né? Então a Legacy tem isso. E a Giant Steps, que o Amadeus citou, e também tem outras, como a Cadma, que é com K, eu posso mandar para vocês e eu vou falar com calma na semana que vem sobre isso, mas são gestoras que têm uma abordagem muito mais quantitativa. Então é construção de algoritmos, né? Tem toda uma abordagem de programação, ciência de dados e tal. E as outras gestoras também têm migrado para isso, assim, você vê um movimento mais claro em direção a isso, mas a Giant Steps tem uma abordagem muito quantitativa. E aí é uma boa gestora também para acompanhar, assim como a Cadma, para acompanhar nesse framework, nesse pensamento mais quant. Então essas são as principais. Mas olhando para o macro mesmo, a gente gosta muito da Kinea, da Verde também, principalmente. Perfeito. Valeu pelo complemento, Davi. Vou mandar também no chat pro pessoal. E Nós. o Davi falou, tipo, da parte, não adianta a empresa estar boa e o time não se adequar a isso, porque tipo, no final a gente acaba não obtendo resultado e acaba também se apegando muito à tese. Você não pode se apegar à tese, você tem que olhar e ver, tipo, o cenário não está bom, a gente vai procurar o que está bom do cenário agora. Tipo, essa parte de estudo do mercado financeiro você tem que ficar se atualizando, tipo, é algo semanal, algo recorrente, e então, tipo, essa parte de análise macro é o que meio que abre mais sua cabeça para várias possibilidades. E agora, peraí, teve mais dúvida no chat ou não? Não, só estava respondendo o pessoal aí. Pode ficar tranquilo, quando tiver eu te aviso. Tá indo para análise de balanço e indicadores, a parte mais contábil, mas é para você entender o micro e o funcionamento dessa empresa. Tanto
ver as demonstrações financeiras quanto notas explicativas, que, tipo, lá eles detalham melhor o projeto de visão deles, como eles, tipo, projeto futuro, como o que eles estão fazendo com caixa, e coisas assim. Então, tipo, essa parte de texto é muito boa, mas não ficar pautado só nisso e na parte de balanço também. E nessa parte aí que eu falo, você lê notas explicativas, lê notícias, é que você vai vendo mudanças. Mudança no ambiente de negócio, mudança na legislação e ver como essa ação no passado desempenhou em diferentes cenários. Porque, tipo, o cenário em si pode não repetir, mas a gente pode chegar em um cenário bem próximo e que isso dá um certo grau de previsibilidade de como a ação vai performar agora. Ou, tipo, se ela foi mal no passado, mas você vê pesquisando que depois disso ela tomou algumas medidas para não ocorrer no mesmo erro e pode ser que, sei lá, o cenário está se repetindo, o mercado penaliza demais essa ação, mas pode ser que ela vá bem. Você estudando esses fundamentos por trás, tipo, isso te dá uma base para você querer investir e ganhar nessa possibilidade. Tipo, essa parte de balanço também, não, que eu ainda não vou entrar em detalhes, vou entrar mais para frente, é a presença de accruals, que é tipo, você está recebendo resultado, que em contabilidade você tem muita coisa entre regime de caixa e regime de competência. Às vezes você aparece lá no resultado no momento que você gerou. Alguém tem a obrigação com você de pagar tal coisa. Mas isso daí só vem no futuro e pode ser que você esteja num momento ruim da empresa, esteja precisando de caixa, então não adianta tipo, tá um resultado bonito, mas tipo, esse resultado não tem qualidade. É muita coisa para você receber no futuro. Você não está recebendo agora. Ou às vezes você está com muito passivo lá no futuro e isso pode comprometer todo o seu investimento, uma parte considerável dos seus lucros vai ir para pagar juros. Então, tipo, você tem que ver a qualidade desse lucro da empresa. E é para isso que você vai na análise de balanço e estudar as demonstrações financeiras. E outra coisa que é importante é você comparar ela com os outros players. Você vai ver indicadores mais para frente como é que essa empresa está em relação aos outros players. Porque às vezes ela vende a imagem e fala, não, a gente tem um produto diferenciado, a gente ganha mais, a gente consegue cobrar mais. Mas isso realmente está sendo refletido nos resultados, então tipo, é bom você ter uma comparação de alguns indicadores dessa empresa com as concorrentes. Isso daí também que eu pus aqui que fica mais nítido tendências setoriais. Você vai ver, eu olho os dados da empresa, eu olho, caramba, a margem dessa empresa está muito ruim. Mas às vezes é a questão setorial. Quando você olha para tipo, dar um zoom out e ver como todas as outras empresas desse setor estão se comportando, você pode ver que é uma tendência mais setorial. E agora, indo para os indicadores, tem diversos, eu vou apresentar alguns para vocês. O primeiro é a margem bruta, que é o quanto lucro bruto que a empresa gera sobre as receitas. Uma média que, tipo, se o setor não for competitivo, mas não for muito competitivo, as companhias em geral conseguem margem tipo, de 20% para cima. Tipo, isso é uma regra bastante geral, mas é só para orientar vocês no começo. E tipo, você tentar olhar essa margem bruta ao longo do tempo, para ver se esse modelo de negócio está bem estabelecido e está consistente. Porque se ela está conseguindo vender, ela vai estar conseguindo passar por alguns ciclos econômicos, alguns de alta, outros de baixas, alguns choques internacionais. Vocês vão ver mais para frente na parte de análise macro, de geopolítica, que tipo, são fatores importantes. Esses fatores fundamentam a nossa análise top-down. E, tipo, se você conseguir ver que a empresa tem uma certa consistência nisso, isso tipo, é um bom indicativo para você ir atrás dela. E outro indicador também importante é o ROI, que tipo, é o lucro líquido sobre o PL. O PL é tipo, o capital propriamente da empresa. E o lucro quer dizer que o que a empresa fez a partir do dinheiro dos acionistas. O dinheiro dos acionistas é o PL. A partir disso, ela está gerando lucro, porque tipo, o principal objetivo da empresa é gerar lucro. Se ela não gerar, tipo, tem outras coisas que ela pode fazer, mas ela só sobrevive no longo prazo se gerar lucro. Então, ter ROIs positivos é algo bastante importante. Mestre, o João quer falar alguma coisa.
Ô, Matheus, acho que eu vou perguntar ao pessoal da Gasset inteiro, mais ou menos. Mas assim, é, acho que é uma questão até mais avançada, tal. Para a gente fazer tipo uma análise de empresa, a gente vai que a gente usa DFC, descontado, essas coisas assim, e aí tipo a gente faz uma análise quantitativa e uma qualitativa a gente usa, por exemplo, um modelo macroeconômico assim setorial. Eu não. Assim, ótima pergunta. É porque, tipo, por enquanto a gente está vendo os fundamentos. Isso que você está falando é mais questão do valuation. Você vê qual seria o valor justo dessa empresa. Primeiro você faz uma análise fundamentalista para você saber tipo, como essa empresa funciona, tipo, os diferenciais dela e por que valeria a pena ou não investir nela. Aí depois você vai mais para essa parte quantitativa, para você tentar saber qual é o valor estimado dessa empresa, dado essas premissas. Então você pega esse que você falou do DFC, aí você vai projetar os lucros futuros dessa empresa e depois trazer a valor presente para saber tipo, o valor real dela, o valor justo. Aí você usa isso, tipo, uma métrica meio que. Eu acho tudo isso da empresa. E se eu fosse traduzir isso para um número, que número seria? Seria esse. Aí você tem várias técnicas de valuation, tipo, eu não vou entrar aqui porque seria facilmente uma aula só para isso e ainda falta tempo. Mas, tipo, essa parte mais quantitativa, que nem você disse, é para você encontrar esse valor e a partir desse valor você compara com o valor de mercado. Se tá, tipo, você acha um valor acima, quer dizer que provavelmente o mercado não está olhando para todas essas características boas que você enxergou na empresa. Aí, tipo, seria um bom momento para entrar. Ou às vezes você deu um valuation baixo pra caramba e o mercado tá com o preço lá em cima. Quer dizer que tá tipo, sobrevalorizada e talvez compense você entrar na ponta contrária, vender na ação dessa empresa, porque ela deve cair. Ficou claro esse ponto? Não, ficou assim. Mas para você fazer o valuation, o DFC é o mais indicado, né? Ou tem algum que é mais confiável que ele? Respondendo a tua pergunta, assim, fazer fluxo de caixa descontado é o que é o standard, é o padrão, assim. Só que tem um problema, João. Inclusive na programação, estava conversando com a Matheus agora mais cedo, na programação de vocês não tem uma aula só de valuation. E eu estou pensando seriamente em fazer mais uma aula para depois que vocês entrarem ou alguma coisa do tipo. A gente não está esperando que vocês façam valuation agora para o trainee, mas eu estou pensando em dar uma aula de valuation, porque a gente fez ano passado. O Amadeus vai mostrar o trabalho que ele fez ano passado para ele entrar na entidade, inclusive, que tá muito bom, um trabalho muito, muito bom. Fez eu aprovar ele, não à toa. Mas a gente fez um trabalho, um challenge, um desafio ano passado, e que mostra exatamente isso que ele está falando. Que a gente fez um trabalho para analisar a Grupo Mateus. Estava na apresentação lá, eu até comentei, que é uma empresa do setor de varejo, supermercadista e tal. E a gente fez uma análise setorial primeiro, que era o que eles pediram, e depois eu fiquei encarregado a gente fez um valuation, né, para poder tentar colocar um preço na ação de fato. E aí tem uma planilha. E eu estou pensando seriamente em fazer uma aula para abrir essa planilha com vocês, para vocês entenderem as estruturas de como fazer um valuation. Mas respondendo a tua pergunta direto, fluxo de caixa descontado, que é o DFC, né, o Discounted Cash Flow, DCF e tal. Então, assim, é o padrão. Só tem um problema e eu vou comentar com vocês nessa aula. Alguns problemas. Porque quando você vai fazer projeção, não é só descontar fluxo de caixa. Você precisa, obviamente, projetar fluxo de caixa futuro. E para isso você precisa projetar receita da empresa. E aí você precisa ter premissas para você fazer isso. E aí, cara, é muito sensível a premissa, né? Se você errou a premissa, muito provavelmente você vai estar subestimando ou superestimando o valor justo lá no final, né? Na hora que você encontrar o resultado do teu modelo. Então tem muitas coisas que são sensíveis. Você também tem que projetar juros, você tem que projetar preço de várias coisas que a empresa é dependente na hora de projetar receita. Se é uma empresa que está envolvida com alguma coisa de petróleo, por exemplo, você tem que projetar preço do petróleo, preço de commodity. Então, assim, é complicado, é um pouco mais difícil do que do que pode parecer à primeira vista, do que a gente tem dito. Mas respondendo a tua pergunta, o padrão é esse. E só complementando, se for isso de preço de petróleo, preço de minério, cara, a Vale ela disponibiliza um modelinho de DFC, mano, pra você fazer.
Não sei se é Sim. confiável ou não, velho. Mas, tipo, realmente tem como você fazer. Aí você projeta lá o preço do minério de ferro, o preço do não sei o quê. E aí, mano, você vai fazendo. Se quiser, depois eu mando o link no grupo, velho. Achei muito da hora, mano. Manda lá. Pô, perfeito. Porque isso daí também, você estava falando que eu fiz também um de trabalho, só que era da Prio. Aí eles também tinham algumas coisas para auxiliar a questão do valuation. E, tipo, não, não só porque tem essa questão que é muito subjetivo que você vai projetar no valuation. E, pô, você trabalha com um período de tempo gigante. Você vai trazer tudo isso a valor presente. Então, esse grau de subjetividade pode impactar bastante o resultado final. Até tipo uma matéria que eu fiz, que era um botelho, ele vai lá e costumava falar que o valuation era um macaco cego, quer dizer, não é cego não, vendado no escuro, jogando dardo e tentando acertar. Porque tipo, tem um grau de subjetividade bem alto nisso e tipo, é bem difícil você cravar um preço certinho, mas dá para você ter uma noção. Quando você está fazendo valuation, você trabalha com cenários, então tipo, tem um cenário que você acha mais provável, você vai jogar um mais para um mais otimista, um mais negativo, que o e, tipo, acho que a questão não é mais o valuation, que o Davi falou, a gente não espera que vocês façam isso agora, mas deve ter aulas no futuro para a gente tratar isso e, tipo, é algo que ajuda a fundamentar a sua tese, porque tipo, você tem as ideias, mas você tem que saber se o mercado já pensou essa mesma coisa que eu ou ainda não pensou. Então, tipo, o valuation é mais uma ferramenta para te auxiliar nesse sentido. É mais que respondida a minha pergunta. Perfeito, dando continuidade. Outro indicador é o preço-lucro da ação. Tipo, o mercado, em geral, gosta bastante disso e costuma trabalhar com as médias históricas de várias ações para justificar investir ou não nessa. Porque, tipo, como eu falei, tipo, o objetivo de uma empresa é dar lucro, ela tem que gerar lucro. Se ela gera lucro, isso é refletido no preço e o preço sobe. Só que, tipo, isso daí não é uma correlação perfeita. Pode ser mesmo que você corrija pela inflação, tipo, a economia vai passando por vários percalços, vários ciclos, e tipo, pode ser que historicamente o PL de alguma empresa que você esteja vendo agora está defasado, mas não está um bom cenário. Eles não vão aumentar o preço, apesar da empresa estar entregando lucro, se tipo, a perspectiva futura é que isso não vai se manter. Você tem muita do que faz preço também está nas expectativas do mercado. Que eu acho que é algo que a gente leva muito na análise macro e que eu imagino que o Davi deva falar nas aulas futuras. Outra questão que você tem que ver é a questão de alavancagem. A empresa pode estar investindo, está entregando muito projeto novo, mas isso que ela está fazendo é com o capital dela ou com o capital de terceiros. E, tipo, se é com capital de terceiros, está uma quantidade razoável ou ela se alavancou demais? E quando a gente faz isso sempre olhando para a questão do cenário de juros. Uma coisa é se alavancar com juros a 2%, como aconteceu na pandemia. Mas a outra é você ficar pegando empréstimo quando o juros estava 13,75, que nem ah, ano, anos passados. E, tipo, isso é uma coisa que você tem que levar em conta, porque não adianta você olhar para a empresa, entregou um resultado foda, a ação está subindo, vou entrar. Mas, pô, a empresa está alavancada, não é sei lá, um lucro saudável para ela, e isso não tende a se repetir no futuro, porque depois ela vai ter que pagar esses empréstimos. Uma hora a conta chega, então isso tende a comer as margens. O que você tem que fazer é ver, ou o investimento dela vai compensar no período certo, tipo, vai aumentar a rentabilidade do jeito que ela está imaginando que vai, ou vai acabar não decolando e vai ficar mais pagando juros e pagando esses empréstimos. E, tipo, a mesma coisa que você olha para o passivo, você também tem que olhar para os ativos dela. Então não adianta ela estar vendendo muito, mas tipo, o prazo de recebimento ser muito grande, muito extenso. Então não vai entrar caixa, não entra resultado, isso pode comprometer a liquidez da empresa. Aí por isso eu pus esse indicativo do giro de recebíveis aqui também. Essa parte do valuation acho que eu falei tudo agora, quando você fez a pergunta. Mas
o outro ponto também você tem que ver é que você fez toda essa análise e às vezes o cenário diz que não é uma hora para você investir. Você não abandona a tese por causa disso. Tipo, você continua pesquisando sobre a tese, você continua acompanhando ela, porque vai ter uma hora que o time vai ser bom para você entrar. Aí nessa hora, tipo, é quando você tem que estar preparado, você tem que estar estudando e que não falei, faz parte do dia a dia da Gasset, esse acompanhamento do mercado, acompanhamento das suas teses, para você pegar esse time. E, tipo, para exemplificar isso, para não ficar uma aula bastante teórica, que o Davi falou, eu vou expor para vocês a tese que eu trouxe ano passado para a Gasset, que era sobre Tesla. Deixa eu ver aqui. Pera, antes de eu ir, tem alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Tá suave aqui, pode ir. Pode ir. Tipo, ano passado minha tese de investimento foi na Tesla. Só trazendo um contexto, na época, tipo, as Big Six, algumas empresas de tecnologia americana estavam desempenhando muito bem, todo aquele boom de IA, e as ações começaram a subir bastante de diversas empresas. Aí, tipo, a Tesla foi uma que eu fui olhar, porque ela é, tipo, a montadora mais valiosa do mundo. Tipo, a diferença dela para os outros é grande. E o mercado olha para ela com alto valor agregado e tendo um baita diferencial por causa dessa questão de IA. Aí eu vi as ações subindo, mas eu fui olhar, tipo, nos sites da empresa, nas notícias, vendo o que está entregando de novo de IA. E, tipo, para minha surpresa, eles não estavam entregando nada, não. Estavam os projetos bem parados e alguns estavam até com atraso, porque eles tinham que entregar uma caminhonete que nem isso eles estavam conseguindo fazer e a ação estava subindo. Eu falei, eu acho que tem algo errado em relação a isso. Vinha notícias positivas, mas eu achava que, tipo, o grande drive da empresa, que era estar associado com essa parada disruptiva, de ter um grande diferencial, e que vai entregar um carro autônomo, não estava em linha com o que o mercado estava precificando. Aí, tendo isso em vista, eu meio que fui olhar eu fiz análise de todos os cenários, vi isso, um ponto que eu trouxe que foi o fim da política de subsídios, porque a Tesla ela tem uma margem muito grande. Todos os anos anteriores você pegava, tinha uma margem muito grande. Mas parte dessa margem foi porque, tanto nos Estados Unidos quanto na China, ela recebeu muito subsídio para produção e instalação de fábricas. E, tipo, esses subsídios estavam acabando, estavam no fim, e não era algo que você podia esperar que ela teria as receitas que teve no passado, na minha opinião. E outro ponto é que o aumento das tensões entre China e Estados Unidos. Aí eu vi que aquele era um mercado muito importante para a Tesla e eu falei, tá tendo essas tensões, as vendas não vão ir como antes e eu olhei que outros carros elétricos estavam sendo vendidos na China. Que nem eu pus aqui, cresceu pra caramba a venda de carros elétricos na China, então estava tendo muita concorrência para a Tesla. A Tesla não estava tendo mais aquele market share que tinha antes. Então, tipo, na tese, você meio foi muito pautada nessa parte macro e eu fui atrás disso para tentar fundamentar ela. E é isso que a gente espera de vocês. Vocês não precisam fazer aqui o valuation, que nem eu disse, mas, tipo, se vocês forem fazer, a gente está olhando muito a pesquisa, a dedicação que vocês vão dar na tese. Aqui eu tinha posto outras informações de acontecimentos relevantes, só passando por dentro. Olhei os negócios de crescimento, comparei a Tesla com o próprio mercado que o S&P ele tinha subido e estava tendo meio que uma correlação boa por causa dessa questão de IA. Mas, tipo, a tese foi mais ou menos isso e foi olhar a concorrente. Porque, tipo, no fundo, a Tesla é uma empresa que vende carros elétricos. Como é que estava ela em relação à concorrente? Aí eu vi que, tipo, a BYD estava ganhando muito mercado na China. Ela, tipo, cresceu absurdo. Tipo, de um ano para o outro, que nem vocês podem ver, deu aqui 211 de crescimento no mercado. É muita coisa. Ela estava, tipo, inclusive ultrapassando a Tesla. Então você via. A Tesla não tinha mais aquela hegemonidade que ela tinha anos passados. E mesmo assim, ela estava com um preço muito alto. Aí
eu via isso como indício que, pô, estão precificando alto. Não sei qual seria o preço justo, porque na época eu não tinha aula de valuation, eu não tinha uma base boa de mercado financeiro, foi algo que fui desenvolvendo durante esse último ano na Gasset, na entidade, e tipo, eu fui atrás dessas informações para fundamentar a tese. Tem mais dados da BYD, mas passando mais por cima, e depois eu vi como operacionalizar isso. Aí eu fui lá e apresentei a tese, foi tipo em junho. Na época, vou mostrar para vocês, ela tava. Ai, cadê junho aqui? Ela tinha. Eu acho que era mais ou menos aqui. Não é... Qualquer coisa A eu sei. apresentação da tese do Amadeus foi no dia 17 de junho de 2023. Foi o dia que todo mundo apresentou a tese no ano passado. Foi o dia que o Raul, que é presidente hoje, apresentou a tese dele em ouro, o Amadeus apresentou a de Tesla. Foi no dia 17 de junho, só para te lembrar, Amadeus. Perfeito. E o momento que a gente entrou foi dia 19... Não, minto. Foi dia 19 de julho de 2023. Porque nessa época que eu apresentei, tipo, tava subindo pra caramba. Inclusive, acho que 2 dias antes de eu apresentar minha tese, a Goldman Sachs elevou o preço de recomendação da Tesla, do valuation deles, e subiu. Eu até, tipo, pensei seriamente em desistir da minha tese e falar, Jesus, se o Goldman Sachs falou isso, vai estar muito errado. Mas, sei lá, optei por, pode estar errado, mas é o que eu pesquisei, o que eu realmente acredito. E foi o que eu apresentei. Depois disso, ela deu uma queda e, tipo, ela subiu pra caramba desses meses pra cá. Começou a sair alguns resultados de entrega de carro. E as entregas foram maiores. Só que, tipo, o mercado esqueceu de levar em conta que é algo que você... Quando você fica pesquisando muito, acompanhando determinada tese, você vai acompanhando o funcionamento da empresa. Você vê que eles estavam dando muita promoção nos carros. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam aumentando o giro, mas eles estavam encolhendo a margem. Eles estavam perdendo margem não só por causa desse desconto, como eles estavam perdendo por causa da concorrência. E era algo que o mercado não estava levando em conta. Então ela começou a subir aqui pra caramba. Até que a gente chegou aqui, 19 de julho, tipo, $290. Que eu falei pro Davi, cara, é o momento da gente entrar. E, tipo, de 300 não vai passar. Aí, de lá pra cá, quer dizer, do momento que a gente ficou na tese até opa, até aqui para baixo, ela saiu lá dos 290 e a gente ficou até qual dia, Davi? Foi em setembro, né? A gente saiu da posição dia 15 de agosto. Foi bem perto do mínimo, um pouquinho antes desse mínimo aí. Ela saiu uns $220. Aí a gente foi entrado em 290 e ela caiu para uns 220. Aí, tipo, pô, na época quando saiu eu fiquei bastante feliz, porque eu não me considerava alguém bom de mercado financeiro, alguém que estava bastante defasado, porque eu não tinha base atrás disso, mas, tipo, fui correndo atrás, fui pegando porque tem as aulas da faculdade acabam ajudando bastante, tipo, essa parte de macro, tanto eu quanto o Davi, a gente fez com o Alex, que deu uma base muito boa, tipo, mudou nossa visão em relação a isso, e, tipo, a gente meio que pega as coisas da faculdade, pega coisas que a gente pesquisa por conta própria e a gente vê o negócio funcionando na prática, que foi basicamente essa tese aqui. Tipo, até a Tesla, inclusive, teve alguns períodos que eu queria ter voltado novamente na tese, mas, tipo, a faculdade meio que tava me atrapalhando, porque às vezes você tem coisa para fazer na faculdade e eu não tava podendo ter o tempo de pesquisar, ver todos os balanços certinhos da Tesla, porque, tipo, na apresentação aqui para vocês eu não mostrei nada de balanço não, mas, tipo, eu li tudo isso e fui atrás tanto dela quanto da BYD, que é essa montadora chinesa. Às vezes você encontra dificuldades para achar dados, principalmente no meu caso dessa BYD, porque ela não tinha dado fácil de achar. É muito difícil achar dado da China, ainda mais se ser confiável. Ele não é um país muito confiável. E acho que foi isso. Eu gostei bastante do todo o processo, que a Gasset fez por mim e possibilidade do desenvolvimento foi muito bom. E a gente espera lá que vocês também gostem disso, que possam entregar boas teses também e ver, tipo, não é um negócio de outro mundo.
Pode ser muita informação no começo, mas vocês vão pegando com o tempo. Pode falar, Davi, Raul, agora que eu vi que vocês... Pois é, eu só queria fazer um complemento. A gente vai falar muito disso ao longo do tempo, e aí foge do escopo do que o Amadeus falou, do que eu vou falar, do que o Raul falou, do que o Kaique falou, mas uma questão de gestão de fundo. Porque o que é a Gasset, né? A Gasset é um fundo, uma gestora, só que a gente só tem um fundo, né? Que é o fundo Gasset mesmo, multimercado, simulado. E qual que é o benefício, né, de tudo, de estar participando disso? Além de você aprender como é que funciona um ambiente de fundos, como é que você analisa empresas, como é que você analisa cenário macroeconômico, como é que você olha para a geopolítica e que isso te dá uma visão de mundo muito diferente. Além de tudo isso, você aprende que existem coisas e existem limites que nos são dados. Então a gente opera numa plataforma que chama Gorilla. Na semana que vem eu vou mostrar para vocês como que funcionam operações, mas tem coisas que não dá para a gente fazer. E tem coisas na vida real, de fato, que há limitação dos gestores. Então, como é que acontece? Como é que é a estrutura de um fundo? O gestor está lá e ele é responsável por fazer essa análise. Se é um fundo multimercado igual a gente, ele avalia, por exemplo, o cenário macro global. Então, ele é responsável por fazer a análise. Mas tem todo um time de back-office, que a gente chama, ou seja, que está por trás dos panos, que faz a operação das posições dele, que calcula o risco das operações, que dá um stop loss, que é basicamente uma margem de segurança, né? Se passar desse ponto aqui, a gente tem que encerrar a posição, tem que encerrar a operação. Então tem todo um cálculo por trás. E o gestor não faz isso. Só que como a gente está aqui na Gast, a gente precisa mostrar para as pessoas como é que funciona isso, pelo menos de maneira intuitiva, de maneira básica, para que ela não chegue crua no mercado. Então, o que a gente faz além de tudo? A gente tem que pensar em como operacionalizar, como fundamentar de fato, né, como colocar na prática a tese. Então, como é que a gente faz uma operação como a do Amadeus de vendido na Tesla? É o que ele trouxe nesse slide. A gente pode usar outros mecanismos, por exemplo, os ETFs, que gerou dúvida, inclusive, lá no grupo esses dias, a aula do Raul, inclusive, a gente cobriu um pouco disso. Tem como você se expor em ativos por meio de ETFs. Tem como você se expor em ativos por meio deles próprios. Uma ação, por exemplo, tem como você negociar ela no mercado. Mas existem diversos níveis de exposição. Em ações também você pode estar exposto pelo mercado futuro, né? Em questão, na verdade, mais pelos derivativos, né? Não tem tanta liquidez. Algumas ações, inclusive, têm negociação em mercado futuro, mas é mais em mercado de opções, que a gente vai cobrir também, com uma profundidade não tão grande, mas vai cobrir. Então, assim, existem diferentes mercados e a gente precisa aprender estratégias de operação. Então, existem operações que são recomendadas em alguns momentos e outras não. Então, essa é uma das principais lições do que o Amadeus disse aí também. Não basta só você saber analisar, você tem que trazer o ferramental, entendeu? Não adianta você esperar que, poxa, que você faça o papel do gestor, que é o da vida prática, né? Da realidade, que o gestor ele cuida da análise. Não que isso seja fácil, né? Não estou descredibilizando, mas estou dizendo que aqui a gente valoriza também você trazer como fazer essa posição, como iniciar uma posição, como fechar, quando iniciar. Porque o Amadeus é um caso que é um caso extraordinário, que é assim, ele mandou a gente, né? Ele falou assim, poxa, a tese é essa, mas eu acho que ainda não está na hora. Ele me manda mensagem um mês depois, quase, falando, não, acho que agora está na hora de vender, porque subiu bastante, e eu estou bem cético com relação a essa subida recente. O momento em que a gente entra é o momento que cai pra caramba a ação, e o momento que a gente sai é o momento que tem uma subida leve ali na margem, mas tem uma subida. Então, assim, o timing foi muito perfeito. Mas em várias operações que a gente entrou ao longo do tempo, e várias que gestores entram na vida real, não tem esse timing perfeito. Então, existem muitas coisas também. Não é só você acertar o direcional da posição. Você pode estar muito certo na sua tese, mas se você errar timing, é primordial. Se o mercado não comprar a tua ideia, você errou o timing e você não vai ganhar dinheiro no final das contas. Então, assim, é muito mais do que o estudo em si. É saber olhar para tempo. E essa é a dificuldade de uma gestora, né? Você saber se antecipar em relação ao que a média, né, que é o mercado, a média dos gestores, a média do pessoal que faz preço, está pensando. Então, acho que essas são as principais lições traduzidas aqui. Só antes do Raul falar, um pequeno complemento que o Davi falou de time, que às vezes a gente acompanha várias coisas no mercado, mas a gente não tem um tempo para aprofundar dar devida atenção para determinada ação ou coisa que está acontecendo. Um exemplo foi a NVIDIA ano passado.
A gente viu que esse negócio de IA ia mudar as coisas, mas muito difícil de quantificar e a gente estava direcionando a atenção para outras coisas. Então a gente meio que perdeu esse time e a gente viu que perdeu o time. Mas a gente tem que ver que tipo, é importante não perder dinheiro. Então, tipo, tá passando, você não tem tipo, base sólida para afirmar que tal coisa vai acontecer, não sabe o valor certo, que foi o caso da Nvidia, a gente deixa passar e foca a atenção em outras coisas que a gente é melhor porque já estava direcionado antes. Pode falar, Rosão. Vou falar? Peraí, só baixar a mão aqui. Só para complementar, assim, uma visão que talvez vocês tenham, que eu julgo um pouco errada, é que, assim, a tese, para ela ser boa, ela não tem que necessariamente acertar, tá? Porque, assim, o mundo é muito complexo, tá? Pode acontecer tanta coisa que está fora da nossa expectativa, a gente não tinha nem como imaginar que fosse acontecer, e eleva a nossa tese para outro lugar. Às vezes o mercado espera outra coisa e vai para outro lugar. Então, assim, um exemplo, Anderson, tá? Muta o microfone aí, Amadeus. Bem, Desculpa. vocês ouviram o que eu falei. Relaxa. Deu para ver de boa? Volta um pouco, Raul. O que foi? Volta um pouco. Tá, deixa eu voltar então. A ideia aqui é a seguinte: não necessariamente uma tese boa tem que acertar o prognóstico dela, tá? É claro que é bom acertar, né? Porque é assim que você ganha dinheiro, mas a ideia aqui é a seguinte: o mundo é muito complicado, é muito complexo. São diversas coisas interagindo o tempo inteiro, principalmente em cenário internacional, com geopolítica, etc. Um mercado muito feito de vieses cognitivos também, muita decisão emocional, digamos assim. Às vezes as pessoas já precificaram o que você imagina. Então, assim, não se prendam a acertar, certo? É claro que é o objetivo aqui, mas não quer dizer que a tese não está boa. Eu vou dar um exemplo aqui, real, da minha tese, por exemplo. Eu falei, perdão, né, para entrar em vendido em ouro. Se eu não me engano, é dia 17 de junho mesmo, né, igual o Davi falou do ano passado. Eu tinha algumas premissas, mas enfim, não vem tanto ao caso agora. Acontece o seguinte, caiu, realmente caiu, certo? Só que, o que rolou logo depois? Uma guerra no Oriente Médio, só isso, assim, e o ouro subiu de novo. Aí, minha tese foi pro saco. Então, assim, minha tese estava ruim, estava errada, alguma coisa do gênero? Não, eu tinha muito embasamento no que eu estava falando. Só que não tem como você prever tudo o que vai acontecer, entendeu? Então, não se prendam a acertar. É isso que eu queria passar aqui. Tem um gancho muito bom no que o Raul falou, que é o seguinte: o maior risco que uma gestora ou pessoa física que seja corre não é o risco do que é observável, é o risco do que não é observável. Você não enxerga, não tem como você quantificar. Então, o maior risco de muitas teses são coisas que são exógenas, ou seja, que são exteriores ao nosso modelo, a gente não está modelando isso, e elas acabam tendo uma série de implicações em preço. O exemplo do Raul é clássico, né? Você está vendido em algum ativo, sei lá, não precisa necessariamente estar vendido, mas algum risco geopolítico, por exemplo, é precificado nesse ativo. E aí você toma um prejuízo considerável. Então, para se proteger desse tipo de coisa, é que existe instrumento de hedge, que eu vou falar um pouco para vocês, eu estou fazendo um gancho aqui para a aula de semana que vem, mas instrumentos de proteção, e aí do inglês hedge, né, servem justamente para esses momentos em que você quer se proteger de coisas não observáveis, tá? E existem muitas oportunidades em questão a isso. Então, poxa, vamos pressupor que a gente queira entrar vendido no ouro, que era a tese do Raul. Beleza, então vamos ver o que passa de positivo e o que passa de negativo nessa tese. Tudo bem, vamos lá. De negativo e de positivo. Para uma pessoa que hoje entra vendida em ouro, né, quais são os benefícios de você estar vendido em ouro? Hoje, né, ao contrário daquela época, eu enxergo muito menos potencial para preço para baixo. Mas quais são os riscos negativos de você ficar vendido em ouro? Existem algumas coisas estruturais que estão acontecendo nesse momento. Existe, por exemplo, um conflito geopolítico que está acontecendo entre China e Estados Unidos, e a China, na composição dela, né, do Banco Central chinês, eles estão comprando muito ouro. Por quê? O Banco Central tem reservas em moedas, e eles estão cada vez mais querendo vender as reservas
em dólares e se livrando de dólares e se livrando de títulos públicos americanos e comprando ouro. Então, existe uma força atrativa, positiva, de demanda de um banco central que é imenso, de uma economia que é gigantesca. Então, demanda para cima, joga preço para cima. Então, esse é um risco de ficar vendido em ouro. Qual outro risco de ficar vendido em ouro? Que hoje o mundo é muito mais instável geopoliticamente do que foi outrora. Então, se você for pegar o tanto de tensões na geopolítica que estão acontecendo no momento, você tem tensões muito predominantes no Oriente Médio, você tem essas tensões que eu disse agora da China e dos Estados Unidos, são coisas que são todas precificadas principalmente em commodities. Então, se o mundo está mais instável, para onde o investidor corre na margem? Para ativos de segurança, né? Então, nesse caso, o dólar tem enfrentado uma fraqueza, mas geralmente o pessoal corre bastante para o dólar. Mas o pessoal corre bastante para o ouro, que historicamente é uma reserva de valor, né? É uma moeda que não foi feita para inflacionar. Moedas fiduciárias, moedas de governos foram feitas para inflacionar, porque todo ano você tem uma meta de inflação. O que o governo está te falando é que daqui a 12 meses já tem uma inflação contratada, o seu dinheiro vai valer menos. E você aceita isso. Então, para onde as pessoas correm para quando tem instabilidade? Para ativos de reserva de valor, de segurança. Então, ficar vendido em um ativo de reserva de valor num período de instabilidade política, geopolítica, é muito complicado. Então, quando você está fazendo uma tese, você tem que olhar para tudo isso. Quais são os riscos de upside, ou seja, os riscos que vão beneficiar minha tese, e quais que são os riscos de downside? Quais são os riscos de, nesse caso, alguma coisa acontecer com o preço para cima do ouro, né? Então, assim, quais são os riscos da minha tese ir por água abaixo? É o risco de downside. Então, você tem que analisar tudo isso quando você vai fazer uma tese. E o hedge vem justamente para te proteger dos riscos de downside. Então, como é que eu protegeria minha tese vendida em ouro, sabendo que existem instabilidades geopolíticas? Eu ia ter que olhar para algum ativo que iria me dar dinheiro no caso de alguma instabilidade geopolítica, alguma instabilidade, alguma coisa que eu não estou enxergando acontecer e que ia afetar a minha posição de ouro, mas que eu ia ganhar na outra ponta. E aí nisso eu equilibro o jogo. Porque quando eu perco no ouro, eu ganho na outra ponta e eu tendo a equilibrar essas posições. Agora, o hedge, e aí falando mais estrito português, o hedge foda, o hedge é aquele hedge realmente, sabe? Aquele que dá dinheiro de fato. É aquele que não é só aquele que te protege, é aquele que mais do que compensa a tua perda. Aí nós já estamos falando de uma outra, de uma outra abordagem, né? Que é assim, poxa, você acerta muito pouco, em muito poucas ocasiões, um hedge desse. E quando acerta também é um caso ultra benéfico, né? Enfim, não quero estender muito também, eu vou falar bastante disso na outra aula, mas eu não tinha como deixar o gancho de fora. Enfim, só complementando o que o David falou, pouca coisa que eu vou complementar. Falou da instabilidade geopolítica no mundo. Além desses conflitos que está todo mundo falando na mídia, né, no Oriente Médio, etc., vocês podem perguntar isso um pouco melhor para o Matheus na aula de geopolítica, que ele vai saber falar melhor, ele que comenta disso comigo. A África, por exemplo, está lotada de golpe de Estado, lotada de instabilidade, principalmente por questões climáticas também, né? Ano passado foi um ano bem complicado no mundo. E é basicamente isso mesmo. Pode falar, Cristão. Só para entender, então, tipo, na tese que a gente for entregar, é importante chegar ao comprado ou vendido, mas também é importante a gente ter o instrumento de proteção para falar, tipo, tá, se der upside, se der downside. Se der downside, no caso, eu tenho esse instrumento X, Y e Z que me protege. Tem que ter isso na tese. Então, só para te responder, assim, sendo um pouco breve até. Em muitas posições que a gente não entra com um hedge, porque existe um problema de você ter proteção, que é quando você está atacando, né, no sentido de, poxa, eu estou indo para um ativo, eu estou comprando um ativo, eu estou vendendo um ativo, eu estou indo numa direção, o hedge geralmente ele está indo numa outra ponta, né, numa ponta contrária muitas vezes, com módulo igual, mas direção em sentido inverso. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Exatamente assim, se der errado, isso aqui vai me proteger, né? Na pior das hipóteses, eu vou ficar protegido, mas eu vou ter um ganho zero. Qual que é o problema de adotar hedge em todas as posições? Que na média você vai estar ganhando nada. Porque se o seu ativo
primeiro andar, se der certo, nessa posição, por exemplo, do Raul, vende ouro, né? E o preço do ouro caiu. Se eu tiver com o hedge ao mesmo tempo, eu vou perder esse movimento benéfico de queda do preço do ouro. Então, o hedge, ele te serve para proteger daquilo que é não observado, mas em muitas teses, muitos momentos, quando você tem assim, um grau de confiança até razoável, o hedge, às vezes, não é tão assim, adequado, justamente porque na média você vai estar ganhando zero. Então, assim, qual que é o momento, assim, o cenário específico, um momento muito bom para você fazer hedge? Você tem uma posição bacana, você quer se proteger dessa posição, e o hedge que você encontra, o instrumento de proteção, que é um ativo, um outro ativo, ele pode ele está correlacionado negativamente com aquele seu ativo objeto, que aquele é seu ativo principal, ou seja, nesse caso do Raul, se o ouro subir, eu quero alguma coisa que eu ganhe dinheiro na hora que o ouro subir. O problema, né, justamente disso, assim, se você fizer isso todas as vezes, na média você vai estar ganhando zero. Então, qual que é o melhor momento para isso? Para você fazer o hedge? É aquele momento em que o teu hedge vai mais do que compensar a tua perda. Então, quando você perder, você vai estar ganhando bastante com o hedge, e quando você estiver ganhando, o hedge não vai te atrapalhar. Qual que é o problema disso? Que é muito difícil encontrar um cenário desse. E como é muito difícil instrumentalizar uma posição de hedge, mais do que a maioria das vezes, a gente não está na posição de hedge. Porque o hedge simples é aquele que na média você vai ganhar zero, entendeu? Então, o hedge é legal para te proteger. Às vezes ele funciona, às vezes não funciona. E na maioria das vezes a gente não vai fazer hedge. Então, não é obrigatório que você apresente uma contrapartida para a sua tese, entendeu? É isso que eu quero... É um pouco complicado, mas a maioria das vezes a gente não entra com instrumentos de proteção. E é exatamente o que o Raul falou. O que a gente espera, na verdade, é que a diversificação, tanto intramercado como intermercados, ou seja, estamos alocados em vários mercados e dentro de cada mercado também em várias caixinhas, isso já nos protege o suficiente de algum risco que seja aquele risco que seja realmente possível de ser mitigado. Mas tem um risco, que é o risco do mercado inteiro, que é muito difícil de você estar protegido, né? Na maioria das vezes você não vai estar protegido. Então, existe um limite para controle desse risco. Então, respondendo a tua pergunta, é nada trivial. Essa área de controle de risco é muito complicada. Isso tem que ser avaliado dentro da tese. Mas a gente não quer que vocês apresentem um instrumento de hedge perfeito ou que apresentem um instrumento de hedge obrigatoriamente na tese de vocês. Porque, na média, se o hedge for simples, você vai estar ganhando zero. Não sei se ficou claro. Talvez eu tenha sido um pouco prolixo. Ficou. Obrigada. De nada. Manda ver, Amadeus. O pior que você falou, acho que quase tudo que eu ia falar. Pô, desculpa, velho. Tranquilo. Porque você definiu bem a parte de hedge, mas que nem o Davi falou, é muito difícil você estruturar e normalmente a gente consegue meio que compensar as perdas diversificando a carteira. E o que a gente vê mais de posição que dá para fazer hedge, que eu pensei agora, é a questão de moeda. Você compara uma moeda contra uma cesta de moedas. Aí o hedge, do outro lado, não vai depender só de uma, mas vai depender de várias. Dá para, sei lá, dólar contra moedas europeias em geral. Aí seria um hedge, você vai pôr bem pouco nas moedas europeias, mas elas acabam compensando isso. E, quando você estrutura uma tese, a sua tese tem vários riscos. Aí, normalmente, o hedge seria para pegar algum risco maior. Um risco de perda maior. Não que o risco tenha uma probabilidade maior, mas que se ele acontecer, sua tese ia, você ia perder muito com isso. Então, quando você faz um hedge só para um determinado cenário, para uma posição pouca, ela serve para, estancar a sua sangria, você não perder muito nesse cenário. Era uma coisa que era para eu ter comentado na minha apresentação, acabei pulando, que foi esse da Tesla. O meu era vendido em Tesla e o hedge era comprado em BYD. Eu achava que a Tesla não ia entregar parte de inteligência artificial e realmente eu tinha fundamento para isso, porque ela não, nem previsibilidade de coisa estava indo e os projetos dela não estavam dando para frente. Mas o mercado de carro elétrico estava correndo, estava crescendo. Apesar da concorrência, estava crescendo, então tinha um risco
da Tesla explodir em venda. Aí nesse ponto a outra parte era comprada em BYD. Então, tipo, isso era por um caso específico de que se a Tesla subisse, a gente não ia perder tanto porque a gente ia estar na concorrente. Mas, que não o Davi falou, a própria carteira, nossa, vai ter vezes que a gente vai ganhar, vai ter vezes que a gente vai perder. Mas, tipo, o importante é que a gente vai estar aprendendo com isso e, tipo, pode ser que a gente perca agora, mas no futuro a gente volta na tese, tá num time melhor e acabe valendo a pena. Pode falar, Raul. Eu não sei se eu também fui prolixo, mas acho que era isso. Não, perfeito. Só para falar mais um comentário aqui, porque foi um erro que eu cometi, né? Então, acho legal comentar aqui. Tome muito cuidado, tá, com o viés de confirmação na tese de vocês. Vocês provavelmente já ouviram falar disso, né? Mas só explicando brevemente. Viés de confirmação é quando você toma qualquer nova informação que vocês recebem, seja lá se for por notícia, se for por mercado, etc. Você toma qualquer nova informação a favor da sua tese. Independente do que aconteça, você dá um jeito de interpretar aquilo a favor da sua tese. Não façam isso, pelo amor de Deus. Tá? Sejam bem humildes quanto à tese de vocês. Só que também não façam o contrário, que foi basicamente o que eu fiz, foi o meu erro. Para cada nova informação, eu invertia totalmente a minha tese. Que tipo assim, eu estava comprado, aí eu vi uma informação e falava, pô, tá errado, vou vender. Aí eu vi outra informação, vou comprar. E não façam isso também, tá? Então, tentem achar um equilíbrio, que é bem importante. Basicamente esse comentário aqui. Acho que essa é uma das principais habilidades de alguém que toma decisão em gestão, que a gente tende a se cobrar bastante. E se você começar a dar mais peso para aquilo que é contrário ao que tu acredita, invariavelmente isso pode te prejudicar. Então essa é uma grande oportunidade. O Amadeus citou isso, o Raul também citou isso, e invariavelmente vocês vão sentir alguma coisa desse tipo na hora que vocês forem fazer sua tese. Poxa, mas o Goldman Sachs está indo contra o que eu penso. E é um princípio compreensível de, poxa, são muito mais especializados do que eu, tem um time para analisar. Poxa, os caras são formados nisso, trabalham há muitos anos no mercado nisso. Como é que eu vou querer ser mais inteligente do que uma empresa desse tamanho? Só não esqueça do conflito de interesses. Pessoas que estão no sell side, que é a área que tem que vender relatório, vender, a gente brinca de vender boa notícia, né? Eles não vendem má notícia, geralmente, né? E pro mercado. Quando eles vendem alguma coisa, poxa, a empresa está muito mal, pode olhar, o mercado geralmente já batia muito nessa empresa e eles estão literalmente chutando cachorro morto. Nunca vão pegar uma empresa muito queridinha e rebaixar ela num nível absurdo. São raros os casos. Acontece, não estou dizendo que não aconteça. Então tomem cuidado com isso, porque na hora de você atribuir peso à informação, para você estruturar a sua tese, você precisa dar peso àquilo que é relevante. E aí, para isso, você precisa avaliar quem é que está te dizendo, se há um conflito de interesses. Então, sejam espertos, sejam sagazes com relação a isso. Não deixem que a autoconfiança de vocês seja abalada por uma coisa que veio de um meio externo que você nem conhece e que, poxa, é entendível, né? Dá para se entender, enfim. Mas toma cuidado com relação a isso. Manda ver, Putz, João. Tá, vai. Pode falar, João, ela caiu. Viu, não sei se vocês estavam na Gasset já em 2020, que foi o ano da pandemia, né? Nem na faculdade eu tava. Então, mano, mas eu não sei se vocês sabem como que os caras fizeram para ter aquela rentabilidade lá absurda. Foi, tipo, hedge ou comprar CDS da hipoteca americana? Na verdade, aquilo ali foi uma posição vendida em bolsa brasileira, justamente porque na época o fundo era um fundo de ações, basicamente. A gente não tinha bagagem. A gente não, né? Os meninos não tinham a bagagem de fundo multimercado na época. Então, eles faziam como instrumento de hedge. Esse é um dos motivos, por exemplo, para estar hedgeado. No evento de cauda, ou seja, um evento raríssimo, que é, por exemplo, uma pandemia, que acontece a cada século, você vai querer estar vendido, por exemplo, num índice de bolsa. Por quê? Porque na época o pessoal estava comprado em muitas ações brasileiras, mas ao mesmo tempo o instrumento de hedge era estar vendido no índice. Isso é uma prática comum. Você está comprado em várias ações e aí você tem o risco de cada ação dar ruim, mas quando o mercado todo cair, você quer se beneficiar disso. Então você vende o índice.
E aí o pessoal vendeu o índice, o Bovespa, né? O Ibovespa, por ETF, se não me engano. E eu vou abrir as contas com vocês na semana que vem, eu vou mostrar, porque a gente tem acesso a todas as operações da plataforma. E aí eu mostro o que tinha de operação na época. Mas isso é uma questão de estar vendido no índice. E aí, se você for ver, o índice caiu 50%, né? Saiu de 120 para 60 mil pontos, o Ibovespa. E muitas ações caíram menos do que isso. Então, aquilo ali é só uma questão de instrumento de proteção, João, já te respondendo. Que faz um gancho perfeito com o que eu falei, que é o instrumento de hedge, que é, poxa, ninguém ia prever que uma pandemia ia acontecer, assim. Você tinha alguns sinais, né, quando começou a se espalhar pela Itália, principalmente na Europa ali, que uma população idosa começou a falecer bastante por conta disso nas regiões da Itália, do norte da Itália ali, mas você não tinha noção de que ia virar uma pandemia de fato. Então, é um belo exemplo de um funcionamento excelente, de um hedge. Muita gestora tomou muito prejuízo por conta disso aí, inclusive, se você for pesquisar histórico. Faz sentido para você? Faz sentido. Claro, faz sentido. Muito boa a resposta do Davi, velho. E a sua pergunta também, João. Pô, valeu. Mas, tipo, não, eu citei esse negócio de CDS americano, mano, mas, tipo, pô, teve um cara que ele ganhou muito em CDS. E não foi em 2008. Foi um cara que ele ganhou na pandemia, mano. Foi absurdo. Tipo, ele ganhou 2 bi em CDS americano, mano. Só de complemento aí. Esqueci o nome. Isso aí, cara, a gente pode falar muito legal, porque tem o exemplo muito bacana da crise de 2008. E aí tem o livro do Michael Lewis, que é o The Big Short, que virou o filme, A Grande Aposta. Que agora eles colocaram uma tradução ridícula, tipo A Jogada do Século. Uma merda, na minha Grande opinião. aposta, acho. Então, mas eles traduziram de novo o nome desse filme. Eles fizeram como se fosse uma retradução, para ficar mais palatável, um negócio assim. E eu odiei essa retradução, mas tudo bem. E o A Grande Aposta também já é uma tradução horrível, né? Porque não tem um termo bom para traduzir The Big Short, porque o The Big Short você tá muito vendido, né? Tipo, não muito vendido, mas é uma grande aposta de direção vendida, né? Então, assim, não é uma grande aposta, é uma grande aposta, não deixa de ser, mas enfim, só preciosismo meu. Mas esse filme mostra bastante como eles ficaram, eles estavam comprados em CDS, né? CDS é um exemplo de mercado futuro, mas que não é negociável para gente, para pessoa física, porque é negócio de balcão. Você tem que negociar com bancos. Não sei se você lembra, você já viu esse filme lá no filme. Ele tá negociando com os bancos, né? Os bancos até dão risada dele na época. Mas porque... O cara chega lá e, tipo, o cara fala, 100 milhões aí. Tipo, sim, leva 2 canecas para casa. Ele quis levar os doces pro filho dele, né? Um negócio assim, as canequinhas e tal. Enfim, isso é muito legal. E antes nem existia o CDS também, né? Porque o pessoal estava tão confiante no mercado imobiliário que não tinha um instrumento de proteção. Aí o cara chega lá para criar e fala, por que você quer criar? O mercado mais seguro que tem. Faz isso não. Exatamente, porque esse é um tipo de mercado que ele tem que ser criado, porque é contrato, né? Ele é contratual. Então, se o banco não estiver disposto a fazer a contraparte, não tem contrato. Né? Existem 2 partes que têm que estar interessadas. Então, nesse filme mostra muito isso, porque mostra também uma coisa, quando ele tá... o pessoal quer matar ele, né? O pessoal que financia, porque ele é gestor de um fundo lá, né? O personagem principal, que é interpretado pelo Christian Bale, que é o Michael Burry. E aí o pessoal quer matar ele, né? Porque ele tá perdendo muito dinheiro comprado né? Que é você pagar prêmio. O que é isso? Não no mercado futuro, perdão, no mercado de derivativos. No mercado futuro não tem isso. Mas no mercado de opções, mercado de swaps tem isso, né? No mercado futuro não. Então não são todos os derivativos que tem isso. Mas nesse caso, você tem que pagar prêmio. Para você estar comprado lá no CDS, você tem que pagar um prêmio mensal. E aí, isso aí estava comendo a rentabilidade do fundo, porque ele estava só pagando. E demorou muito tempo. Mano, é exatamente um seguro, né, velho? Tipo, exatamente um seguro. Você paga o prêmio e aí, mano, se der merda, o cara paga o valor da hipoteca. Mano. Perfeitamente. Mano, só que uma coisa que não entra na minha cabeça é, tipo, o CDS de terceiro, mano. E CDS é de terceiro, mano. Uma coisa que não é tipo, você pagar o seguro de carro do seu amigo. E se ele bater, você recebe o valor do dinheiro do carro, mano. Não faz sentido, mas é exatamente isso, não é?
para comercializar. Faz sentido na medida que eles esperavam que um evento de cauda como esse nunca fosse acontecer. Então, toda e qualquer oportunidade de dinheiro para eles era bem-vinda. Então, poxa, eu vou comercializar uma coisa que faz sentido nenhum comercializar sei lá, num cenário como esse. A gente está olhando em retrospecto, né? Depois que deu errado, né? É um absurdo os caras terem feito o que eles fizeram. Securitizar a dívida, né? Acontece até hoje, óbvio, né? Muitos instrumentos são feitos com base nisso. Você recolhe um tanto de dívida e lastreia isso num título para as pessoas comprarem. Isso acontece até hoje, mas na época foi um negócio a enésima potência, porque existia a securitização da securitização da securitização. É um negócio bizarro. Então, a gente pode comentar disso, é muito legal. Tem uma área de risco inteira que eu poderia falar sobre isso. Acho que eu vou falar sobre isso com vocês também. Pode falar, meu Deus. Desculpa. Perdão, eu te atrapalhei, desculpa. Não, que isso, fala aí. No livro ele até comenta mais um pouco disso, que tipo, a parte do CDS era questão de dava muita liquidez, você ficar criando securitização da securitização, direito de recebimento. Então, tipo, eles tinham uma parte legal, jurídica boa, que embasava para isso, e muita gente comprava não esperando receber ou não seguro, mas a variação do mercado que era alta disso. Então, tipo, para negociar, como instrumento de negociação, uma parte do mercado gostava bastante. Viu, isso que vocês estão falando de CDS, do CDS, tipo, securitização da securitização é CDS sintético, não é? O que eles chamaram de CDO lá, né? Que é a colateralização do negócio. Que a parte lá da Serena Williams, sei lá, daquela mina lá que é cantora explicando, é muito engraçado. Esse filme é brilhante porque ele tem um tom cômico, né? Ele quebra a quarta parede também, né? O Ryan Gosling faz muito isso, aquele papel que é o cara do que fala. Eu esqueci o nome dele na vida real. O Amadeus deve saber. É o cara do Jenga lá, que ele coloca as torrezinhas lá na mesa para apresentar para os outros Sim. investidores. Que ele vai mostrando lá os Triple A's, que eles eram compostos de outros B lá. E aí, tipo, esses B era composto de outros C. Loucura. Exatamente. É porque esse daí, tipo, era mais o CDO. O CDO era só o direito de recebimento. Porque eles também faziam várias treasuries disso. Que, tipo, eles tinham alguns títulos que era nível baixo. Tipo, gente que tem muita chance de dar default. Aí ninguém vai querer comprar um negócio desse. Aí o que eles faziam? Eles pegavam isso, misturavam com alguns A's e saíam o CDO sintético. Aí esse daí tinha uma valorização maior. E dentro disso eles ainda separavam em várias treasuries. Porque dentro disso, tipo, sei lá, quem realmente dava default nisso eram as 10 pessoas. Aí você pegava esse negócio que já era um B+, e você pegava a camada maior do B+. Então, tipo, essa camada maior do B+, é os caras que com certeza vão pagar. Não vai estar entre esses, sei lá, 20% que dá calote. Aí eles conseguiam pegar um título, sei lá, B+, e levar para um AAA. Aí eles ganhavam mais dinheiro em cima disso. O problema é que, tipo, os caras não estavam dando os níveis de calote de maneira adequada. Porque tinha gente que tava, sei lá, com 3 apartamentos para pagar aluguel e o cara tava ganhando um crédito bom. E eles não estavam levando isso em consideração. Aí o bagulho foi escalando e escalou de maneira bizarra. Misericórdia. Alguém ia falar mais alguma coisa? Acho que a Cristel tava com uma vantagem, não tava? Não sei, não vi. Fiquem à vontade. Nossa, pai, preciso almoçar, hein, mano. Não. Oi? Preciso almoçar, hein, mano. Tá certo, pô. Mas beleza. Você que conduz aí, Amadeus. Você que manda. Então, beleza. Se tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra, que eu também tô precisando comer, cagar de fome. Ninguém te ferra, né? Perfeito. Se tiverem qualquer dúvida depois, fica à vontade. Perguntar no grupo, perguntar no PV. Eu mandei lá o bagulho do DFC, mano, da Vale. Boa. Tá até em inglês o bagulho. Não, na verdade, acho que eu mandei em português, porque... Sei lá. Mano, eu não achei no site da Vale de novo, aí eu tinha baixado o quiz aí. Acho que tá até uns valores lá, com o quiz aleatório, só pra testar. Pode crer. Coisa boa. Amadeus, depois você manda o da Tesla pra eles.
Já é o Davi. Ah, você não mandou. Não, eu mandei o Só você outro. fala? Manda os slides que você fez da Tesla, Ah, beleza, manda lá. pra eles verem. Que aí tem uma base bem boa. Fechou? Fechou. Beleza, então, gente, bora almoçar. Final de semana pra Rapaziada, vocês. valeu pela presença aí, hein? Muito bacana vocês terem interagido, muito legal. Boa, valeu. Pessoal. Até semana que vem. Até foi. Até. Semana que vem tem aula boa, hein? Não que essa não tenha sido. Ah, sim. Tô sendo clubista. Tô percebendo, né? Não, tô brincando, tô brincando. É que é importante também, todas as aulas são importantes, né? Não tem como colocar uma como mais importante do que a outra. Acho que, assim, todas são muito necessárias. A gente não ia colocar uma aula que não fizesse sentido, tipo, tomar tempo nosso de vocês para uma coisa que não fizesse nenhum sentido. Acho que seria exagero da nossa parte. Todas são essenciais, assim, num nível absurdo. Aproveitem, desfrutem. Beleza. Falou, gente. Tudo de bom. Valeu! Valeu. Rapaziada.